Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole e hoje nós estamos reunidos para gravar o nosso 8º episódio do Connecting Podcast e o tema de hoje é por que devo ser batizado. Meu nome é Clara. Eu sou a Safira e o nosso convidado de hoje se chama Elder. Por favor, se apresente. Boa tarde, meninas. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome de Deus. E meu nome é, como a Sofia já chama meu nome é Elder, tenho 27 anos e estamos aqui para abordar um pouco o tema por que devo ser batizado. É um tema que muitas pessoas hoje em dia não entendem ainda, mas vamos aqui debater um pouco e vamos extrair essas lições boas para as nossas vidas e compartilhar com os nossos próximos. Bom, Éder, vou começar com uma pergunta aqui, porque, em dúvida, assim, sabe? Quantas espécies são referidas na Bíblia do batismo? Quantas espécies são reconhecidas na Bíblia? Nós sabemos que, de acordo com Efésios 4:5, nós só temos só o quê? Vamos ver Efésios 4:5. Que diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, só uma espécie de batismo. Isso quer dizer que Deus, ele veio a este mundo nos mostrar tudo que ele fez aqui nessa terra foi o quê? Foi para mostrar para a humanidade que o quê? Um exemplo que a humanidade deve seguir. Ou seja, só um batismo. Então, assim, como você acabou de falar, só existe um batismo. E, assim, para quem frequenta a igreja e tem um certo conhecimento, o batismo, assim, é uma coisa crucial para você. Mas, assim, qual o significado do batismo na Bíblia em si? Batismo a primeira deve ser de uma forma pública, né? Nós devemos demonstrar a nossa fé de forma pública, dizendo que eu estou arrependido, eu quero se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, e isso deve ser, todas as pessoas devem saber. E por que Cristo veio a esse mundo? Cristo já não pecou nem nada, mas por que ele quis demonstrar essa forma de batismo? Porque ele queria nos dar o exemplo. Nós vamos ver daqui a pouco o porquê, nós vamos ver algumas características do porquê que Deus que dá esse exemplo. Mas tudo que Cristo fez foi por amor a essa humanidade. Ou seja, a mesma forma que Deus fez, nós devemos fazer da mesma coisa. Bom, de que forma Cristo foi batizado por João? Bom, aí nós temos que ver. Tem as duas formas: a aspersão e a imersão. A aspersão tem a ver com a respeito o que muitas igrejas católicas apresentam, que é o que? Pegar o bebezinho e o padre ou o bispo, o que eles fazem? Eles têm uma cumbuquinha, eles pegam e fazem o quê? Colocam em cima da cabeça da criança. Mas a criança tem algum discernimento, tem alguma capacidade para dizer, eu quero ser batizado? Não. E Cristo veio a essa terra ser batizado por quê? Por imersão, como está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ou seja, a pessoa deve reconhecer, deve ter a ciência de que ela quer ser batizada. Então, ou seja, por imersão. A pessoa
batiza no tanque batismal e quando ela sai uma pessoa transformada, uma nova vida. Bom, que razão Jesus apresentou para ser batizado? Bom, como já vi aqui, as razões pela qual Cristo veio a essa terra para o quê? Para nos dar o exemplo. Vamos ver em Marcos 3, versículo 13 e 15. Marcos 3, versículo 13 e 15. Aqui diz o seguinte. Na realidade, Mateus 3, 13 e 15. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio do Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, Cristo veio nos dar o exemplo. Ele queria mostrar que tudo que Cristo fez aqui nessa terra foram ótimas coisas, foram coisas boas. E ele quis demonstrar isso para a humanidade, que é possível, mesmo vivendo em pecado, é possível fazer coisas boas. Bom, próxima pergunta. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria demonstrar o seu arrependimento? Se arrependendo. Como diz em Atos 2:38, depois que teve o dia de Pentecostes, que teve que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, a única forma em que nós podemos mostrar arrependimento é confessarmos a Deus. Se nós não nos confessarmos a Deus, por que a pessoa se batizar? A pessoa deve se entregar a Deus totalmente, ter o coração quebrantado. Não adianta a pessoa batizar e virar uma outra pessoa, ser uma pessoa que era antes. Não, o batismo é uma nova vida, uma nova transformação, uma nova criatura. Bom, qual é essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Como é essencial é que essa é uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, um pouco individual, né? Porque cada pessoa ela tem o seu momento íntimo com Deus. Eu quero ser batizado, mas eu ainda não estou preparado. Vai de cada pessoa se ela quer ser batizada ou não. Deus nos deu o exemplo, Deus nos deu a oportunidade. Vamos ver em João 3:5. Em verdade, verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui vem dizendo a respeito de Nicodemos, um dos líderes daquele tempo. Ele encontrou Jesus e ele lançou essa pergunta para Deus: como eu, sendo velho, posso ainda voltar para o ventre da minha mãe? Ou seja, Nicodemos ele queria perguntar para Deus: Deus, tira essa dúvida, me ajuda a descobrir essa resposta. E Deus, sábio, totalmente com paciência, ele falou que a pessoa que batizar da água e do Espírito, ou seja,
a pessoa tem que se imergir e sair uma nova pessoa, uma nova criatura. Ou seja, ela tem que passar pela transformação do batismo. Bom, a gente sabe que Paulo, ele foi um dos discípulos e ele foi batizado. E o que Deus orientou quando ele entrou no plano da salvação? Paulo, ele teve não chegou assim a conviver com a pessoa de Jesus Cristo, mas ele foi sim um dos discípulos de Cristo. E ele não teve essa oportunidade, não teve como os discípulos de Deus de Jesus tinham. Que foi depois que Cristo subiu ao céu, sobraram quem? Sobraram os 11. E depois, como nós sabemos que depois que Judas se suicidou, quem foi substituído por ele? Foi Matias. Então, como Paulo não tinha essa aproximação, não teve essa aproximação direta com Cristo, ele teve mais aproximação direta com os discípulos, ele entendeu que o plano da salvação é a pessoa ser batizada da água e do Espírito. Ou seja, a água, quando você vai batizar lá no tanque batismal, aquilo lá não significa nada. Aquilo é apenas simbólico. Mas, para as pessoas presentes ali, que estão na igreja, não significa nada, mas para Deus significa tudo, porque aquela pessoa vai ser uma pessoa transformada, vai ser uma nova criatura. E assim é conosco. Deus, por exemplo, se eu eu sei os meus pecados, sei as minhas falhas, mas eu cometo um pecado e eu quero ser batizado de novo. Não. A única forma, eu não vou cometer o pecado toda vez e lá na frente ser batizado. Eu vou cometer um pecado toda vez lá na frente ser batizado. Não é assim que é o batismo realmente. Você deve confessar a Deus. Seja em público, se você cometer um ato de conhecimento de todos, você deve demonstrar arrependimento em público pela igreja, ou se você cometer um ato que ninguém ficou sabendo, só você e Deus, é só você ir lá no seu cantinho, se reservar e confessar a Deus, com o coração contrito. Assim, na sua opinião, Elder, quando a gente deve se entregar a Cristo através do batismo? Hoje. Na realidade, todos os dias da nossa vida nós devemos nos entregar a Cristo. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos daqui a 5 minutos, 10 minutos. Ou seja, todos os dias nós devemos arrepender a Deus. Como Deus levará em conta nosso passado quando vivíamos em desobediência a Ele? Como então dizer o meu passado? Então, Deus não levou em conta o tempo de ignorância. Por quê? Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, as pessoas viviam tão assim, tinham tão pecado acariciado, não queriam satisfazer os desejos de Deus, só queriam satisfazer os desejos da carne, que elas esqueciam. Por exemplo, um exemplo aqui de Atos 17:30. As pessoas, o que elas faziam? Como Paulo vinha falando sobre Atenas, que era um lugar onde as pessoas adoravam qualquer coisa. Elas adoravam qualquer coisa. Um bonequinho pequeno, ou então se elas tropeçassem numa pedra, elas adoravam essa pedra. E por quê? Porque elas achavam que aquilo lá era um favor para eles. Então Deus, o que Deus quis dizer? Deus não levou tempo de ignorância dessas pessoas. O que acontecerá se a gente atender às ordens de Deus? O que acontecerá? Se nós atendemos a ordem de Cristo, nós estaremos com Cristo nos céus.
Se nós atendemos a ordem de Jesus na nossa vida, nós estaremos com Cristo na eternidade. Porque Cristo, ele deixou os 10 mandamentos, deixou as escrituras, e se nós obedecemos os 10 mandamentos de Deus, se nós obedecemos tudo que ele mostrou na Bíblia, nós teremos uma vida totalmente diferente. Mas como o pecado trouxe desgraça, trouxe dor, trouxe sofrimento, nós não vamos conseguir fazer isso do dia para a noite. Nós temos que ter uma intimidade profunda com Deus, todos os dias. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos que entender que Cristo não é autor de sofrimento, mas ele usa até o sofrimento para que as pessoas venham até ele. Tá. Próxima pergunta. Elder, você acredita que o batismo é necessário para a salvação? Sim. A pessoa que nasceu na igreja, ela é batizada, ela se arrepende a Deus e quer ser batizada, sim. Mas tem várias exceções do ladrão na cruz. Que ele não teve um momento íntimo com Deus, não caminhou com Deus, não se aproximou de Deus, mas ele estava lá na cruz e ele pergunta para Cristo, lembra-te de mim no dia que estarei contigo no paraíso. O que Deus quer dizer? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, no último momento da vida dele, ele se arrependeu a Deus. E assim é conosco hoje em dia. A pessoa pode ter uma vida totalmente bagunçada, não ter um relacionamento íntimo com Deus, mas no último minuto da vida dela, ela vai e confessa a Deus. Ela não passou pelo batismo, mas ela vai e confessa a Deus. Deus aceita essa pessoa. Qual é o papel do Espírito Santo no batismo? Depois que a pessoa é batizada, ela começa a viver uma nova vida. Ou seja, o papel do Espírito Santo é convencer essa pessoa de que ela deve o quê? Andar totalmente reto. Andar conforme que a Bíblia diz. E para quem é batizado, começou uma nova vida com Cristo, vai vir tentações, vai vir problemas, vai vir uma enxurrada de coisas que o mundo vai tentar colocar na sua cabeça. Mas você deve o quê? Se apegar a Deus, se apegar firme a Deus, andar principalmente com pessoas, com amigos que te levam para perto de Jesus, porque se você se batizou agora e quer se aproximar de pessoas que não têm esse vínculo com Deus, a tendência é o quê? As pessoas saírem dos caminhos de Deus. Então você, depois de ser batizado, você ter um momento íntimo com Deus, aproximar de pessoas, participar de programações que falam a respeito de Deus, e isso vai o quê? Aumentar a sua comunhão com Deus, mais e mais. Bom, continuando, entendemos mais o que nós estudamos hoje a respeito do batismo, é que a Bíblia ordena, porque a Bíblia ordena a pessoa a ser batizada. Cristo nos deixou o quê? Um exemplo. E nós devemos seguir esse exemplo dele. Nós vimos também que o batismo é realizado por quê? Por imersão. Que o símbolo do batismo é o quê? Sepultamento dos meus pecados, sepultamento dos pecados da pessoa, e a pessoa ela volta a uma pessoa, uma nova vida, uma criatura nova. E também uma questão totalmente importante que deve ser feita é que a Bíblia, você pode ler a Bíblia toda, mas você nunca vai encontrar um versículo sequer de que a Bíblia aprova o batismo de bebês. Ou seja, a criança, ela tá sendo formada o seu caráter. Ela não tem noção do que é do certo e do errado. Ela precisa ter o discernimento.
Depois que é formado esse caráter, essa criança, ela vai aos pais, ó pai, eu quero ser batizado. E aí sim, depois que ter o conhecimento dos pais, depois que o pastor vai na casa dela fazer o voto batismal, ela vai se demonstrar em público, e demonstrando em público ela vai se batizar. Ou seja, a criança não formou seu caráter ainda. Bom, Elder, eu queria agradecer a você pelo ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E já para aproveitar que você está aqui, você podia fazer uma oração para nós, finalizar? Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com Deus? Amoroso Deus que está nas alturas dos céus, mais uma vez somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos aqui de aprender um pouco mais sobre o seu grande amor, sobre a sua sobre os momentos que o Senhor passou aqui nessa terra e o Senhor quis nos deixar o exemplo. E o principal exemplo que nós temos aqui foi a respeito do batismo, Pai. Nós vivemos nesse mundo de pecado, com tantas lutas, tantas dificuldades, mas mesmo assim o que o Senhor quis deixar a respeito do batismo é que nós podemos sim ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura. Mas que a cada dia, Pai, nós possamos também ser batizados pelo Teu Santo e Bom Espírito. Que nós possamos demonstrar às outras, através dos nossos atos, das nossas ações, quem é o Senhor na nossa vida. Quem é o Senhor, quão grandes coisas o Senhor fez por nós, Pai, depois que nós aceitamos a Ti como único e suficiente Salvador. Essas são as bênçãos que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, esse foi o nosso 8º episódio do Conectim. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comente suas dúvidas nos comentários pra gente poder responder. E se inscreva no nosso canal e no nosso Instagram também, pra não perder nenhuma novidade. E deixa seu like. É isso. Tchau! Tem que ser assim mesmo, depois... Porque tem o nosso namorado aí. Verdade. Não, mas eu já fiz com a Clara. Per Não, você vai gravar favore, comigo. per favore. Você vai gravar comigo essa vez, senão eu vou... Aquela é um longo caminho a ser considerado. Tempo de ignorância. Essa daqui também, ó, quando eu perguntar o que dizer. Pera, só. Você vai suar. Mas não tem nada por baixo aí. É por... Como Deus levará em conta o nosso passado Como Deus levará em conta o nosso passado quando vivíamos em desobediência a Ele. Isso. Já esqueci, moleque. Gente, eles estão fazendo 3 postes parados. É que a gente não é muito boa nisso. Você tem mais pergunta ou o quê? Na realidade, Tá. eu tinha colocado mais uma pergunta aqui e esse... Sou eu limpando vocês, galera. Aninha, se você estiver vendo isso, você é a próxima.
Não tá vendo. Eu não vou nem falar. Tem nada, água? Ô, cara. Bruno, não quero, tem água. Um pouco, então, pra pedir. Você dá um conselho pra quem tá assistindo sobre o tema de hoje? Entendi tudo. Aí ele responde. Ah, só porque eu sou descendente.